Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live semanal, nosso horário de bate-papo, toda semana na terça-feira à noite, por volta das 19h15. E hoje nós estaremos aqui com a Aline, que é uma profissional, uma consultora na área de BI, no agronegócio, e nós estaremos falando aqui dos desafios da carreira de BI no agronegócio. Então, muito obrigado a vocês que estão chegando agora na live, boa noite a todos, meus parabéns por vocês estarem aqui, fiquem à vontade para fazer perguntas. Já vamos chamar a Aline aqui para participar da live, ela já pode clicar no botão, olha lá, Aline Martins, Aline_Martins, é ela já está aqui, direto do Mato Grosso. Aline, pode clicar no botão aí para participar da live, que eu já te aceito aqui, aí você já entra ao vivo comigo, beleza? Vou esperar a Aline clicar aqui. Enquanto isso, boa noite a todos que estão chegando. O tema da nossa live hoje é os desafios da carreira de BI no agronegócio, Um tema tão importante aí para nós brasileiros, beleza? Ainda não apareceu aqui, Aline, o seu convite. Você está no computador ou no celular? Tem que estar no celular, eu não sei se você está no celular ou não. Oi, Rodrigo, boa noite, tudo jóia? Guilherme, bastante gente aqui nos assistindo. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tá dando certo para a Aline entrar. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Estamos aguardando aqui a Aline clicar no botão para entrar, para a gente começar a nossa live dos desafios da carreira de BI no agronegócio. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo chamar a Aline por aqui. Pedidos para participar. Nenhum, ela precisa fazer o pedido, senão não tem jeito. Convidar para participar. Agora sim, agora apareceu o convite da Aline. Aceitar. Oi, Aline. Boa noite, tudo jóia? Tudo jóia. Como é que tá as coisas por aí? Tranquilo, calor pra caramba. E aí no Mato Grosso, como tá? Aqui acabou de chover, tá fresco. Ah, que bom. Aqui choveu, mas tá calor ainda. O calor não vai embora não. Que bom. Choveu pra regar as plantações aí. Então, Aline, boa noite. Seja muito bem-vinda à nossa live de hoje, que é os desafios da carreira de BI no agronegócio. Antes de nós começarmos, eu preciso saber da galera que está aí assistindo, se vocês estão vendo bem eu e a Aline, se vocês estão ouvindo bem eu e a Aline. Tá tudo bem o som, tá tudo bem a imagem, como está aparecendo aí para vocês, tá? Dá um feedback aí no chat, escreve aí nos comentários, por favor, se o áudio está ok e se a imagem está ok. Ó, a galera tá entrando, show de bola. Enquanto isso, a gente vai dando boa noite para a moçada que está comentando nossa live sobre os desafios da carreira de BI no agronegócio. É uma área tão importante aí para o Brasil, o agronegócio, e a questão de minerar dados, encontrar dados no agronegócio, é show de bola. Estou ouvindo um chiado, eu não sei se é da linha ou é o meu. Vocês estão ouvindo algum chiado, pessoal? Eu acho que é o... Acho que é o vento. Só um minutinho que eu vou desligar. Tá. Aí. Acho que agora melhorou, né? Agora melhorou um pouquinho. Ok. Beleza, vamos começar então. Bom. A Adriele colocou ouvindo a chuva.
Legal. Bom, primeiramente, boa noite, Aline. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professor, pelo convite. É um prazer estar aqui, né? A gente bater um papo sobre esse assunto que é tão importante e às vezes é muito deixado de lado, né? Devido à importância, eu acho que a gente deveria falar mais sobre isso, as pessoas deveriam ter mais interesse sobre esse assunto. É verdade, porque o agronegócio é uma das áreas que mais alavanca o PIB brasileiro, se não for a área maior, é uma das maiores áreas junto com as micro e pequenas empresas, né? E é muito pouco falado, né? Muito pouco divulgado e às vezes as pessoas acabam até falando mal inadvertidamente. Então a gente está aqui para educar, para explicar para as pessoas, né? O agronegócio é uma área muito importante para o Brasil e para o mundo todo, né? O Brasil aí como sendo um dos principais fornecedores de alimento do mundo e não só aqui para a nossa população. E a área de BI ela vem para nos ajudar a implantar essa inteligência no agronegócio brasileiro. Tá? Então, eu queria começar aqui a nossa live de hoje, intitulada Desafios da Carreira de BI no Agronegócio, com a Aline, né, que é do Mato Grosso. Então, Aline, fala para a gente quem é você, onde você mora, qual dos dois Mato Grosso você mora, tá? Dá uma explanada de leve quem é você e depois eu vou fazer perguntas mais específicas, ok? Tá ok. Então, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Aline Martins, eu sou zootecnista. Eu formei aqui na Universidade Federal de Rondonópolis, aqui no Mato Grosso. Tem mais ou menos, vai fazer uns 2 anos que eu me formei, 1 ano e pouquinho, quase 2 anos. E tem 2 anos já que eu estou na área de análise de dados. É uma área que eu me apaixonei, né? E outra, eu sempre quis lecionar. E como eu não pude entrar para o mestrado, essa carreira acadêmica, por causa do trabalho, eu resolvi juntar as duas coisas que eu gosto, que é lecionar e trabalhar com dados, né? E mentorar alunos e dar consultoria sobre essa área de BI no agronegócio. Excelente, perfeito. E começando aqui, né, a nossa explanação, as pessoas que começam, né, a aprender a área de BI e principalmente as pessoas que fazem algo relacionado ao agronegócio, que elas desejam, essas pessoas que desejam entrar na área de BI aplicada ao agronegócio, né? Você é formado em zootecnista, tá? Nós temos também engenheiro agrônomo, nós temos tecnólogos em agronegócio, que é o curso que eu dou aula aqui na FATEC Rio Preto, né? Que é tecnologia no agronegócio. Essas pessoas que fazem uma faculdade na área do agronegócio. E essas pessoas que desejam entrar na área de BI aplicada ao agronegócio. Qual que é o primeiro conselho que você daria para elas? O primeiro conselho que eu dou é saber se conectar com as pessoas, porque é através das pessoas que você vai conseguir os dados para poder fazer essas análises. Então, eu acho que vou falar uma coisa que o senhor sempre cita nas lives, que é ter a soft skill. Então, eu acho que não adianta você ter só a formação, né? É muito importante, porque você vai entender do negócio, né? Mas você ter essa capacidade, né, essa habilidade de se conectar, de treinar as pessoas, de comunicação, eu acho que é uma das partes que as pessoas que têm interesse nessa área, né, eu acho que até em outras também, têm interesse em investir nisso, porque vai ajudar muito, vai facilitar muito. E já que nós entramos nesse termo soft skill, qual seria a principal soft skill, ou as 2 ou 3 principais que você lembra de cabeça agora na hora, que é importante para você desenvolver para trabalhar na área de dados, né? Porque tem um monte de soft skills, né? A gente vai desenvolvendo alguma delas aos poucos no decorrer da carreira, mas qual seria a principal, assim, que não pode faltar, né? Se a pessoa virou a chave, falou, não, eu quero trabalhar com BI no agronegócio, né? Qual seria a soft skill que não poderia estar faltando? Para mim, é a comunicação, né? A capacidade de ter uma comunicação mais clara, objetiva, porque o pessoal do campo, né? Muitos deles não têm uma escolaridade, assim,
superior, que consegue entender muito essas partes tecnológicas. Então, você ter uma comunicação mais clara com o pessoal do campo vai facilitar muito. Também capacidade de analisar os dados, né? Você tem que saber entender do negócio e saber organizar os dados e analisá-los. E também acho que a capacidade de ter inteligência emocional, porque em todas as carreiras, né, tem muitas adversidades. Então, quando você tem inteligência emocional e você é proativo, você consegue ter uma maior capacidade de resolução desses problemas, né? Entender e resolver. Excelente, né? E lá no curso, eu vou fazer uma pergunta agora, tá? Eu nunca vi a grade de um curso de zootecnia, né? É mais ignorância da minha parte, assim mesmo, né? Mas eu tenho acesso à grade do curso de tecnologia em agronegócio, lá da FATEC Rio Preto. Eu ministro uma disciplina, que é sistemas de informação, né? Mas eu tenho acesso à grade toda. E lá, eles têm uma disciplina que se chama estatística, né? Eu queria saber se você teve estatística na graduação, qual que é a importância que você dá para essa disciplina, porque assim, nos cursos de computação, o pessoal torce o olho, mas eles, por bem ou por mal, eles acabam indo bem na disciplina de estatística. Quando você pega lá no curso de tecnologia em agronegócio, curso de agronomia, zootecnia, como que o pessoal encara essa disciplina que é pura matemática, mas vai ser uma das mais importantes, eu diria, na área de ciência de dados aplicada ao agronegócio. O que você poderia me falar sobre isso? Você teve ela na graduação e você quem estiver fazendo faculdade, está tendo essa disciplina e está desanimado, qual seria a mensagem de apoio que você daria? Olha, na grade aqui de Rondonópolis, nós temos duas, que é a estatística básica e a experimental. A básica é mais um pouquinho aprofundada do que a gente vê no ensino médio, né? E já a estatística experimental, ela entra nessa parte de encontrar padrões, né? Fazer esse tipo de análise. Então, por acho que ser um conteúdo com muito número, né, as pessoas não dão tanta importância assim. E até depende também do jeito que o professor explica, acaba ficando uma matéria muito pesada, né, com muito conteúdo. Mas eu considero uma matéria muito importante, porque principalmente para análise de dados, para a gente poder identificar padrões. E dentro, principalmente do agronegócio, né, a gente tem bastante influência de diversas coisas que influenciam nos processos, né? Então é importante a gente identificar esses padrões, né, e corrigi-los ou multiplicar, né, as áreas que estão indo bem. Perfeito. E quais são as principais ferramentas hoje que você trabalha aí nas suas consultorias, nas suas aulas, né, de BI, na área de análise de dados, né? Você usa o Excel, usa o Power BI, usa alguma outra ferramenta de apoio? Qual que é o leque, né, de ferramentas que você tem para trabalhar na área? Só para o pessoal compreender um pouquinho melhor, né, quem está assistindo aqui, quem é da área do agro ou quem é da área de tecnologia. Sim. Atualmente, eu trabalho com Power BI e Excel, porque a maioria das propriedades que eu já prestei consultoria, eles não têm a cultura de dados implementada na propriedade, então não tem assim, muitos softwares, muita sofisticação tecnológica. Então, basicamente, é uma planilha de Excel que eles utilizam e tem aquele monte de planilha com um monte de número que não dá para identificar direito, então eu trabalho em cima disso, né? Principalmente ajudando na organização desses dados nessas planilhas e com Power BI também, para poder rodar as análises. Perfeito. E para quem está começando agora, você recomenda começar a aprender o Excel, ou ir direto para o Power BI, ou uma coisa complementa a outra? Qual que seria, de acordo com a sua experiência, já que você, como diz os nossos alunos, né? Além de dar aula, você também trabalha, né? Os meus alunos falam isso, né? Ah, professor, além de dar aula, você também trabalha, né? Então, como a gente tem essa experiência de dar aula e de trabalhar, a gente tem aí o know-how, né, para falar, olha, eu começaria por aqui, eu não começaria por ali, né? Precisa ter muita experiência em Excel para começar com Power BI, dá para começar direto com Power BI? Qual é
a mensagem que você teria para falar em relação a isso? Porque tem muita gente que fala assim, não, eu não vou fazer um curso de Power BI com a Aline, porque eu não sei nada de Excel, então eu não vou aprender nada no Power BI. Que mensagem você gostaria de passar para essas pessoas? Olha, eu vou falar por mim. Eu comecei com Power BI, nem Excel, não sabia muita coisa, era só o básico mesmo. Mas são ferramentas independentes, né? Como o senhor já havia dito, uma complementa a outra, né? Não, o Excel não vai acabar, o Power BI não é melhor. Depende do seu objetivo, né? Eu acho que cada ferramenta ela vai atender um grupo de pessoas, né? Como eu falei, o Excel ele está na maioria das propriedades que eu atendi, por ser uma ferramenta mais simples, né, mais fácil de mexer e tudo mais. Mas o Power BI é outra ferramenta, né, ela comporta uma maior capacidade de dados e não precisa saber Excel para mexer no Power BI. É totalmente tranquilo, uma é independente da outra, né? E se você juntar, trabalhar com as duas juntos, né, uma complementa a outra. Então, não precisa saber Excel, nem programação, nem nada disso. Quando eu fui lançar o curso, muitas pessoas perguntaram o que precisava saber para poder aprender Power BI. Não precisa saber nada, você tem que ter força de vontade para aprender, para praticar, e aí você consegue dominar a ferramenta. Exato, essa era uma das perguntas que estavam aqui no meu portfólio de perguntas, né? Que era exatamente isso, né? Uma das perguntas que a gente mais recebe na nossa caixinha aqui no Instagram é assim, olha, eu não sei nada de programação e será que eu teria condições, né, de trabalhar na área de BI ou de aprender Power BI ou outras ferramentas, né? Então eu queria que você reforçasse essa sua experiência de consultora na área de BI, de professora na área de BI, para mostrar assim, olha, eu não estou formado em tecnologia, mas eu consigo trabalhar também na área de BI. Essa é uma mensagem importante. Tem muita gente que vai ver a gravação dessa live vai falar, nossa, eu não sabia disso. Eu achei que eu tinha que fazer 10 anos de faculdade de tecnologia para poder trabalhar na área de BI. E não é bem assim que funciona, né? Tem que ter a soft skill, tem que entender de negócio, né? Então, fala um pouquinho para a gente das habilidades necessárias, né? Aí pode entrar hard skill e soft skill também, soft skill, mas para a pessoa atuar na... Você pode falar para a gente sobre isso? Para mim, a soft skill, para quem não sabe, hard skill é a sua habilidade técnica que você aprende num curso técnico, numa faculdade, né? E a soft skill é a sua habilidade psicossocial, né? Ela está mais envolvida com as suas experiências e por isso, né, por ela estar envolvida com experiências próprias, ela é mais difícil de você aprender ou de alguém ensinar para você. Então, assim, mas é muito possível você poder desenvolver ela sozinho e é muito válido. Eu desenvolvi com o tempo a habilidade de comunicação mais clara e objetiva. Eu tinha muita dificuldade com comunicação, principalmente trabalhar em equipe, trabalhar em grupo. Desde a faculdade eu fui treinando isso, melhorando isso. E aí quanto mais soft skills você tem, né, que é eu citei umas 3, que é inteligência emocional, né, habilidade de comunicação, capacidade analítica, proatividade, capacidade de gerenciamento do seu próprio tempo, lidar com problemas, você tem que saber lidar com problemas, principalmente se você estiver numa empresa e tiver alguém superior a você, não fique esperando que alguém vai resolver. Tem problemas que só o superior pode resolver, mas se você conseguir, faça. Né? Se você tem uma ideia legal que vai colaborar com alguma coisa, vai melhorar, dê a ideia, né? Seja proativo. Se vê alguma coisa que precisa ser ajustada, ajuste. Né? Querendo ou não, o tempo todo está sendo observado. Eu falo isso para os alunos desde a faculdade, pode achar que não, mas todo mundo está te observando. E as soft skills, elas são importantes para melhorar o fluxo do processo na empresa, né, no trabalho, e diminuir os conflitos, né, porque quando você consegue se autogerenciar e ter uma comunicação mais clara, os conflitos eles diminuem e melhoram o fluxo do processo, da produtividade, da empresa e tudo mais, né, da fazenda em si. Então, eu acho que se a pessoa tiver que investir em alguma coisa, ela deveria investir em soft skills.
Perfeito, excelente. Agora, vamos um pouquinho mais para a parte técnica agora. Excel, Power BI, propriedade, fazenda, enfim, Power BI aplicado ao agronegócio. Né? Eu conseguiria dar um exemplo bem simples para a gente, né? Quando você chegou numa propriedade, chegou numa fazenda, uma empresa, né, do agro, né? Um exemplo de indicador, um exemplo de um somatório, de uma venda que você calculou e o gestor, o dono do negócio, falou assim, nossa, nunca tinha parado para pensar que isso era importante. É igual o Steve Jobs falava, né? As pessoas não sabem o que elas querem, mas quando elas verem aquilo, ela vai falar, uau, eu precisava disso, mas não tinha consciência de que precisava. E quando ela vê, ela fica maravilhada e ela quer cada vez mais que o negócio dela seja data-driven, né? Um negócio dirigido a dados. Eu poderia dar um exemplo, uma palhinha aí de algum case de sucesso que você teve, de algum indicador bem simplista para o pessoal entender aqui? Eu vou falar de um caso bem simples que ela enfatiza a frase o óbvio tem que ser dito, que é a gente chega num ambiente, né, numa fazenda, numa propriedade, e a pessoa, você pergunta para ela, quantos animais você tem? E ela fala, eu acho que eu tenho X animais ali naquele piquete, eu acho que eu tenho X animais ali, eu acho que eu tenho X animais aqui. Só que ele não sabe, né, quantos animais ele tem de verdade, quais as categorias ele tem, né, separado por sexo, categoria, ele não sabe. Eu acho que, para mim, nesse tempo todo trabalhando com análise, a gente tem que começar pelo básico. E o básico, para mim, o principal é o número de cabeças. Então, é muito comum você chegar... Essa é a realidade do agro, tá? É diferente de outros ramos, né? Você chega na empresa, na fazenda, e ele não tem dado nenhum. Infelizmente, principalmente nas médias e pequenas propriedades, a cultura de análise de dados não é implantada, ninguém sabe, é só eu acho, não tem certeza de nada, não tem nada coletado. Mais ou menos que tem alguma anotação no papel que colocaram lá. Muita gente com escolaridade muito baixa, né? Então, quando você implementa coisas básicas que funcionam, por exemplo, num estoque de insumo, de ração, a pessoa que está lá, que está cuidando do estoque, ela não tem uma escolaridade, então ela não sabe ler nem escrever. Então, quando você implementa, por exemplo, separa cada ração, cada insumo de forma que ele entenda, por exemplo, com imagens, isso aí já é uma grande conquista, porque ele vai conseguir se organizar melhor, essa pessoa, né? Infelizmente, a gente tem que ir juntando pedaços para conseguir montar uma coisa grande, né? Dificilmente você vai chegar numa propriedade, né, média e pequena, que é a maioria, né, no Brasil, e assim já vai ter lá um sistema rodando com coleta de dados e com pessoas, né, capacitadas, né, treinadas, então é bem difícil. Então, eu acho que você chegar e preparar o básico, que é número de cabeças, por exemplo, que o número de cabeças ela é uma métrica que faz parte de vários indicadores importantes, né? Tipo, custeio da arroba produzida por hectare, né? GMD. Então, eu acho que você fazer o básico numa propriedade já é uma grande coisa, principalmente se tratando de agronegócio e agropecuária, né, que a maioria das propriedades são de médias a pequenas. Então essa é uma realidade que a gente vive hoje, infelizmente. Mas a gente está aqui, o objetivo é fortalecer essa cultura de dados, né, e tentar melhorar cada dia mais, tanto os profissionais que estão entrando no mercado, né, treinando eles para que eles possam também fortalecer essa cultura, quanto dentro das propriedades também, alertando os próprios donos, né, e quem está junto também, isso é importante. Não tratar apenas com o proprietário, mas com toda a equipe. Todo mundo tem que se conectar, entender o objetivo do negócio. Perfeito, é isso mesmo, né? Muitas pessoas me perguntam, né?
Ah, por que que você faz vídeo no Instagram? Por que que você faz live no Instagram? Por que que você tem workshop? Por que que tem curso? Por que que tem uma mentoria, um monte de coisa? Por que que não fica só lá quietinho trabalhando na empresa, né? E emprego tem bastante, graças a Deus, né? É, porque a gente precisa levar isso para o máximo de pessoas possível, né? Eu sozinho trabalhando numa empresa, eu consigo atender meia dúzia de pessoas. Agora, se você treinar 100 pessoas durante um ano, essas 100 pessoas podem multiplicar para outras 100, de repente tem um batalhão, né, de pessoas disseminando essa cultura de empresa data-driven dentro do agronegócio. Isso eu acho uma coisa fantástica, uma coisa espetacular. E hoje eu estava conversando com um aluno exatamente sobre isso, né? Ele veio me perguntar, professor, eu assisti um vídeo lá na internet, eu não conheço o cara, quero conversar com você que sabe um pouquinho também. Ele falou assim, olha, o cara falou que tem poucas vagas para cientista de dados, tem um monte de gente estudando ciência de dados e não está conseguindo emprego. Eu falei, você sabe que existem muitas carreiras dentro da área de BI? Ele falou, não, eu achei que era só cientista de dados. Eu falei, pois é. Né? Então, se você for atrás do número de vagas de cientista de dados, o número de vagas de analista de BI, de analista de data view, de engenheiro de dados, tem muitas carreiras. Quer dizer, eu costumo colocar na minha cabeça 7 carreiras, né, na área de BI. Então, se você pegar todas as vagas e dividir por 7, em média, né, você tem um sétimo de chance de conseguir algo na carreira de cientista de dados, um sétimo como engenheiro de dados, etc. Né? E aí eu fiz uma outra pergunta para ele. Eu falei assim, ó, como você vai aplicar algoritmos mirabolantes de estatística que vem lá do outro planeta e que aplica inteligência artificial e machine learning se você não tem os dados? E você acabou de falar agora que muitas propriedades de médio e de pequeno porte, principalmente, né, acredito que não é uma realidade só do Mato Grosso, é uma realidade do Brasil inteiro. Tá? Aqui no estado de São Paulo também, as pequenas e médias propriedades têm mais dificuldade para coletar esses dados e para armazenar esses dados em algo diferente de uma folha de papel, de caderno. Tá? Então, se você não se preocupa em coletar os dados, extrair, né, ETL, transformar esses dados e armazenar em algum lugar, tá? Não tem como você aplicar a ciência de dados. Você vai aplicar a ciência de dados onde? Não tem dados. O dado está no papel. Como você vai aplicar a ciência de dados no papel? Não tem jeito. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, para reforçar essa galera que está aqui nos assistindo, para eles entenderem que existem várias carreiras dentro da área de BI, no agronegócio ou em outras áreas. O que você poderia deixar de depoimento para essa galera? Exatamente, professor, o senhor foi cirúrgico agora. Essa profissão, essa área, né, o cientista de dados, ele é o pós, né? Então tem todo um trabalho que foi realizado anteriormente, né? Com coleta de dados, treinamento, implantação de softwares, e tem manutenção, e vai e volta, não deu certo, vai lá e treina de novo. E é muito importante que a pessoa que ela quer ser um analista de dados, ela quer ser um consultor, né, de BI, ele tenha essa mentalidade de não vai ser fácil, né, por todos esses motivos que eu citei anteriormente, mas assim, não pode desanimar. Tem que chegar lá e trabalhar numa coisa que eu gosto muito, que é o mapeamento de requisitos, né? Você chega lá, você tem que entender do negócio. São 3 habilidades que eu acho que a pessoa tem que ter para poder realizar esse trabalho. Entender do negócio, né, dos processos. Então, eu falo para os alunos que estão formando agora em Power BI aplicado. A gente já está atrasado, né? Porque o Power BI ele foi criado em 2015. Mas mesmo estando atrasados, a gente ainda tem vantagem, porque aplicado no agronegócio, são pouquíssimos profissionais que entendem essa área, que trabalham com isso, que gostam de trabalhar com isso, né? Tem gente que tem interesse, mas tem muita dúvida, né? Acha que não vai dar conta, mas assim, vale a pena, é uma área muito boa. Então, você tem que ter que entender dos processos do negócio, né, do agro. Então, quem tem uma formação no agro já tem uma vantagem em cima. Você tem que ter técnica e experiência prática com as ferramentas, né, seja o Power BI, seja o Excel, seja Python, seja qualquer outra ferramenta que você for realizar coleta ou análise. E ter soft skill, né?
Acho que essas três partes, acho que são uma das mais importantes para você dominar né, que são construídos pelas metas coletadas anteriormente, e assim a gente vai gerando insight para poder tomar decisão, auxiliar o produtor da melhor forma, né? E vai melhorando cada vez mais essa cultura de análise de dados, porque a pessoa ela vai percebendo que quando ela está analisando uma métrica e principalmente utilizando o benchmarking para poder se comparar diante de outras propriedades que utilizam tecnologia, tem profissionais mais preparados, né, e técnicas mais avançadas, então vai sendo como um termômetro, a pessoa vai sabendo para onde ela tem que ir. Então, quando você coleta dados para você analisar o negócio, você sabe aonde você está. E a partir do momento que você sabe onde você está, você vai saber para onde você quer ir. Qual objetivo você tem que chegar e através de quais metas, né, para atingir esse objetivo final. E eu acho que é isso. É muito importante a gente entender, disseminar a importância da cultura de dados e da análise e ajudar as pessoas que precisam dessas ferramentas, de entender mais sobre as análises, tudo para fortalecer e melhorar a produtividade, e tudo com responsabilidade, eficiência, sustentabilidade, todas essas coisas andam de mãos dadas umas com as outras. Acho que é isso, é muito importante. Perfeito, show de bola. Estamos chegando aí a mais de meia hora de live, né? 32 minutos, né? Passa rápido, né? A gente vai conversando de assuntos que a gente gosta, o tempo passa rapidinho, né? A gente tem aí mais uns 20 minutos aproximadamente, tá? Para quem está chegando agora para a nossa live, né? Muito boa noite. Nós estamos falando aqui sobre os desafios da carreira de BI com a Aline, lá do Mato Grosso, né? Que ela trabalha como consultora de BI no agronegócio, né, especialista na área, também dá aula na área, e é muito importante que a gente disseminar, né, a cultura de negócio data-driven, principalmente na área do agronegócio, né, que é uma área que impulsiona a economia brasileira, mas ainda em certos aspectos carente um pouco de tecnologia, principalmente os médios e os pequenos, né, os grandes acabam usando a tecnologia por motivo de sobrevivência, né, por bem ou por mal, eles acabam levando isso para dentro da empresa. Agora, os pequenos e os médios também, que tem muita importância aí no agronegócio brasileiro, acaba sempre guardando as informações no famoso caderninho, né? E a gente está aqui para disseminar essa informação, falar, olha, não precisa de muito investimento para armazenar os dados numa planilha do Excel e gerar um dashboard no Power BI, por exemplo. Isso daí. Bom, estamos chegando aí na segunda parte da nossa live, né, na reta final. Eu queria perguntar para a Aline qual foi a maior dificuldade que você teve para entrar na área de BI. Foi a parte de ferramentas computacionais ou realmente foi essa parte matemática e por você não ter vindo de uma faculdade de matemática ou de física, você teve matemática na graduação, mas não era uma faculdade de matemática, né? Então, você sentiu mais dificuldade na matemática ou na parte de tecnologia da informação, de software, de ferramentas? Minha maior dificuldade foi com os números em si mesmo. Até porque as matérias estatística, física que tem na faculdade, elas não são aplicadas, infelizmente, né? São professores da própria área, né? Que dão aula pra gente, então não é nada aplicado, então fica difícil da gente correlacionar aquela matéria com o que a gente vai trabalhar. Eu tive até um professor de física que eu passei de física graças a ele, porque é uma matéria, eu acho que extremamente importante, mas se você não tiver um foco, ela acaba sendo complicada. E ele fazia questão de dar exemplos pra gente. Ele tinha exemplos da área dele de física, mas ele queria que a gente ficasse ligado na matéria, então ele conseguia, nos exemplos que ele dava de exercícios, ele conseguia até colocar vaca dentro de avião para falar quantas vacas a gente ia transportar e tudo mais, só para a gente poder ficar ligado na matéria, porque era uma matéria cansativa e a gente não conseguia ver correlação, né, com a zootecnia,
Mas acho que meu maior desafio era isso, né? Mexer com esses números e tudo mais. Então, eu recomendo, quando você tem dificuldade, principalmente nesse assunto, buscar maneiras de trazer essa matéria, né, para a sua realidade. Por exemplo, quando eu comecei a fazer o curso de Power BI, nenhum curso é aplicado na área. Até hoje eu não encontrei nenhum curso que dá exemplos aplicados, né? Principalmente a realidade, né, do agro. E todos os cursos que eu fiz era baseado em vendas de uma loja, né, uma fábrica, alguma coisa assim. Então eu tive que adaptar tudo que eu aprendi para poder jogar na minha realidade, que era o agro, né, zootecnia e tudo mais. Então acho que independente de qualquer dificuldade, né, tem que trazer aquilo para a nossa realidade para poder ficar o mais entendível possível. Perfeito. Show de bola, né? Pessoal, nós estamos chegando aí nos 8 a 10 minutos finais aqui da nossa live. Eu queria que, se vocês tivessem perguntas para escrever aí nos comentários também, tá? Fiquem à vontade. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo aqui com a Aline, né, que é especialista, consultora em BI, focada, né, no agronegócio e também professora de BI aplicado aí ao agronegócio, tá? Bom, eu queria falar agora especificamente de Power BI, tá? Você dá consultoria também nessa ferramenta, você dá aula também nessa ferramenta, tá? Eu vou perguntar primeiro qual que é a dica que você dá para o pessoal que está aqui nos ouvindo, ou a gravação dessa live, né? Essa live vai ficar gravada aqui no nosso Instagram, então às vezes muita gente não conseguiu estar aqui ao vivo, ela vai vir aqui assistir depois, ela fala, nossa, assisti a gravação e tive aquela sacada, né? Então, a primeira pergunta sobre o Power BI, qual é a dica que você dá para quem nunca viu o Power BI e quer ter o primeiro contato com a ferramenta, né? O que você sugere para essa pessoa que ela já ouviu falar, mas ela nunca viu na frente dela o Power BI? Ela tem, às vezes, medo, resistência, fala, não, agora eu vou aprender de verdade. O que você daria de dica para essa pessoa? Eu indico duas coisas. Primeiro, trazer a ferramenta, né, os exemplos que você pega nas aulas para a sua realidade, para ficar mais fácil. Né? A partir do momento que eu comecei a trazer aqueles exemplos de outras áreas lá que eu não fazia nem ideia e coloquei na minha área, a ferramenta ficou muito mais fácil. E outra coisa é a prática. Não adianta chegar lá, fazer o curso lá de um mês e não fazer a prática. Tem que fazer prática. Pega exercício, faça. Né? Sempre esses cursos têm exercícios, então faça a prática. Vai criando um dashboard e sempre ir estudando cada vez mais, né? Você vai dominando a ferramenta de grau em grau. E quando você achar que você está dominando, aí que chegou o momento de você estudar mais. Então, principalmente o Power BI, né? Ele é uma ferramenta que está em constante atualização. Então, quando você acha que já dominou, tem uma nova atualização para você aprender mais coisas. Então, sempre, né, está estudando, se especializando, adentrando mais e trazendo para a sua área para ficar mais fácil, mais entendível. E sempre fazer a prática, não deixa a prática de lado. Só a teoria não vai te formar um bom analista, um bom consultor, não vai fazer você dominar a ferramenta só com o conceito. Então, tem que praticar. Perfeito, né? E eu escuto muitas pessoas ou alunos falando, olha, eu não tenho projeto prático para fazer, né? Eu não sei como que eu aplico, né? Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, né? Quantas empresas existem no Brasil, quantas empresas do agronegócio gostariam de ter um aluno fazendo um projeto pro bônus só para aprender, né? Ele não vai fazer com objetivo financeiro. Ele vai fazer para receber o conhecimento de volta, para receber um depoimento de volta, por exemplo, né? De um empresário, de um produtor, de um fazendeiro, né? Talvez um depoimento por escrito, um depoimento em vídeo, para ele colocar lá no Instagram dele, no LinkedIn. E esse projeto pro bono, ele pode colocar no GitHub, pode colocar no LinkedIn, para que isso enriqueça, né, o seu currículo, para que ele já tenha algo a mostrar quando ele for oferecer uma consultoria de verdade, quando ele for oferecer um projeto de verdade. Então, queria que você reforçasse assim, a importância de fazer um projeto. Foi lá, assistiu a aula, fez o exemplo prático junto com o professor,
Mas e aí, que dica você dá para a pessoa conseguir um projeto pro bono, por exemplo? Tá? Se é um aluno que pensa aqui, eu quero fazer um projeto pro bono de verdade, não vou cobrar nada, vou fazer de graça, só para aprender. Que dica você daria para esse aluno? Eu acredito que tem bastante empresa com essa vontade de ter alguém assim. E é uma coisa que vai bombar o currículo. Quando você tem um exemplo prático, né, um projeto real, eu acho que agrega muito. Mas caso você não consiga, tem muito, mas muito banco de dados na internet. Muito site com diversas áreas, com diversos bancos de dados para você pegar esses bancos de dados que são dados públicos, né? Pegar esses dados e fazer esses projetos. As pessoas têm que parar de arrumar desculpa e ter mais atitude, correr mais atrás. A internet ela é um campo com muitas possibilidades para você se tornar um profissional mais referência, né, nos dados. Então, banco de dados é o que não falta aí na internet. Então, é só ter mais força de vontade, determinação e procurar esses meios para poder fazer projetos, né? Porque quando você tem um projeto pronto, você pode fazer um portfólio, isso chama muito mais atenção do que você só falar que você sabe. Então você tem algo prático, né? Algo para mostrar. Então isso é importante. Perfeito, maravilha. Estamos chegando aí na reta final da nossa live e eu queria agora que você, a sessão palavra aberta, né? Tem alguma coisa que você gostaria de ter falado aqui na live? Alguma mensagem, algum conselho, alguma dica? Porque eu tenho meu portfólio aqui de perguntas, mas às vezes acaba não contemplando tudo aquilo que o convidado gostaria de falar. Então eu queria deixar a palavra aberta agora, se tem algum assunto da área de BI, no geral, que você gostaria de falar. Pode ficar à vontade. A gente tem aí mais 5 minutinhos, depois eu vejo se tem alguma pergunta, aí nós já vamos para a mensagem final do encerramento. Sim. Eu gostaria de mandar uma mensagem principalmente para os alunos e para os profissionais, recém-formados principalmente, aqueles que estão assim meio perdidos, né, se sentindo perdido, que é normal se sentir perdido e não se sinta perdido, tá? Tem muitas áreas para a gente trabalhar, principalmente na área de dados. Tem muita vaga, tem muita empresa que precisa desse profissional e você tem que ter em mente buscar sempre aprender novas ferramentas e desenvolver novas habilidades, tá? Essas novas habilidades que eu me refiro são principalmente soft skills, né? Tem várias, né? No decorrer da live eu citei algumas, o professor citou algumas, então busquem desenvolver habilidades e aprender ferramentas, tá? Eu costumo dizer que quanto mais ferramenta você aprende, mais habilidade você desenvolve, maior vai ser a sua capacidade de resolução de problema e, consequentemente, mais dinheiro no seu bolso. Então, não se desespere e procure se profissionalizar, né? Se especializar em alguma área e sempre busque, né? Tenha uma visão 360, sempre busque áreas que estão em alta, tá? Vocês podem pesquisar, emprego é o que não falta para uma pessoa que é especialista em dados. Então, eu indico muito vocês investirem nessa área, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, podem procurar um profissional, seja eu, professor, ou outro profissional da área, para tirar as dúvidas, tá? Não é um bicho de 7 cabeças mexer com isso, tá? Não precisa Excel nem programação, só precisa da força de vontade. E é isso, não se desespere. O mercado de trabalho não é um bicho de 7 cabeças. Tem espaço para todo mundo. E assim como toda empresa precisa ter energia elétrica, toda empresa hoje basicamente precisa de internet, precisa de água, precisa de infraestrutura, né? Hoje praticamente toda empresa precisa de um sistema e toda empresa pelo menos precisaria minerar os seus dados, né? Toda empresa tem um poço de petróleo gigante, só que esse petróleo ele ainda não foi refinado, esse diamante ainda não foi lapidado. E falta gente para fazer isso. Tá? O Steve Jobs, vou voltar a falar, parafraseá-lo, né? Mas
ele batia na tecla de que as pessoas precisavam de muitas coisas que elas não sabiam, né? E eu, ali, e vocês que estão nos assistindo, né, vocês podem se especializar nessa área para mostrar para o empresário, né, a importância, né, do novo petróleo que está no mercado, e ele não sabe disso, mas a hora que ele descobre, ele fala, putz, uau, né? Ele fala o famoso uau, fala, nossa, era disso que eu precisava, e você foi a pessoa que trouxe essa informação para mim, por isso que é muito importante, tá? Então eu queria agradecer a todos que participaram aqui da nossa live ao vivo, porque vai ficar a gravação, tá, também, quem quiser assistir a gravação pode assistir, né? Obrigado a todo mundo que vai assistir a gravação depois também, e eu queria pedir para a Aline deixar uma palavra final agora, direto do Mato Grosso, aí, que você gostaria de falar sobre BI, a carreira de BI, né, os desafios aplicados ao agronegócio. Qual é a mensagem final sua? A mensagem final que eu quero deixar para vocês é reforçar tudo isso que a gente citou aqui durante a live. Tenha em mente que essa importância da captura de dados, ela vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, de muitas empresas e de todos os colaboradores que estão em prol desse processo, né, da produção dessa empresa, fazenda. Então, vale a pena você investir nisso e estar junto, né, para poder aumentar a produtividade das empresas, principalmente as médias e pequenas, né, e fortalecer esses laços e espalhar a cultura de dados pelo mundo aí, que cada dia mais que passa é uma das profissões que são mais requisitadas, né? Então, vale a pena investir. Show de bola. Então é isso, eu quero agradecer a Aline, muito obrigado, tá, por você ter aceitado o convite de participar com a gente aqui nessa live. Faz acho que quase um mês, né, que nós tínhamos marcado para hoje, né, e graças a Deus a gente conseguiu fazer a live e esperamos que a gente possa fazer outras lives também, tá? É muito legal a gente compartilhar experiências, né, entre a área de BI, profissionais de BI, a gente precisa disso porque já tem poucos profissionais no Brasil, e ainda se nós não conversarmos entre a gente, né, eu acho que acaba não fazendo essa rede, né, de contatos para poder fazer isso, disseminar pelo Brasil o mais depressa possível. Então eu quero agradecer você, agradecer a todos que assistiram ao vivo e a gravação, tá? Então, muito obrigado, Aline. Eu que agradeço, professor. Então, eu estou aberta para outras lives, outros bate-papos, né? Então, fica aqui o meu convite para vocês também visitarem meu canal, a Aline_Martins. Fiquem à vontade para explorar, para a gente bater um papo. Pode me chamar lá no direct, a gente pode bater um papo bem legal. Perfeito. Repete, por favor, qual é o seu arroba do Instagram, pessoal? Aline com 2 L's, _Martins. Tá. Então, arroba Aline com 2 L's, _Martins. Então, vocês que estão aqui nos assistindo, sigam a Aline lá no Instagram também, que tem muito conteúdo sobre BI aplicado ao agronegócio. Beleza? Pessoal, muito obrigado a todos, um forte abraço e até a nossa próxima live, se Deus quiser. Valeu, um abração a todos.